palestrante de hoje. Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar hoje é a respeito do perdão. A sabedoria e a bondade de Deus estão repletas constantemente nos atos e nas atitudes de Jesus. Na casa de Simão Pedro, o episódio onde ocorreu que a prostituta vai até Jesus, beija os seus pés, lava os seus pés com as suas lágrimas, seca com os seus cabelos, unta com óleos perfumados, e Jesus então lhe diz: seus pecados foram perdoados. Se Deus nos compreende, nos entende como somos hoje, se Deus nos perdoa sempre, por que nós temos tantas dificuldades em nos perdoar e perdoar os outros também? A doutrina de Jesus é toda baseada na lei do amor. Então, desta forma, ele deu muita ênfase ao perdão. Porque não poderia ser diferente. Porque como amar se não sabemos perdoar? Jesus sabia que os nossos problemas estavam enraizados na falta de perdão. Ele sabia que só o amor, só o perdão era capaz de nos libertar da escravidão, do ressentimento, da mágoa, do remorso e do ódio. Escravidão, porque quando estamos apegados em ato, em alguma coisa que nos ocorreu, que nos magoou, que nos prejudicou, nós ficamos limitados, nós ficamos estacionados, nós ficamos escravizados naquela situação. Retornamos àquela mesma atitude ou àquela palavra que nos magoou no passado. E isso faz com que a gente não reaja, não ande, não dê a volta, não continue a sua existência. Ficamos ali paralisados, limitados, escravizados. A falta de perdão funciona para nós mais ou menos como se fosse um espinho cravado na nossa pele. Enquanto a gente não tira esse espinho, aquele local fica doendo. Porque ele está mexendo, machucando. Então é necessário retirar o espinho para que a dor suma. Então é necessário retirar de dentro de nós todos os sentimentos de ressentimentos que temos por outros para que possamos caminhar, para que possamos seguir em frente. A falta de perdão, ela nos prejudica muito a nossa caminhada. Nós sofremos demais retornando à mesma situação de que aquilo nos prejudicou e nos magoou. Seria mais ou menos também como se tivéssemos uma ferida. E não queríamos tratar dessa ferida, insistimos em não fazer o tratamento desta ferida. E quando ela já está quase cicatrizando, nós vamos lá de novo e mexemos para que ela retorne a doer, a sangrar e a machucar. Então, a falta do perdão é mais ou menos isso que acontece no nosso espírito, na nossa alma. E Jesus nos deu alguns enfoques a respeito do perdão. Alguns aspectos ele trabalhou a respeito do perdão, que é o que vamos conversar essa tarde. O primeiro aspecto abordado por Jesus, que vamos conversar aqui, é a respeito que todos erram. Jesus deixava isso muito claro para a gente. Quando ele, na ocasião em que a adúltera chegou até ele, e era de lei daquela época, quando a mulher adulterava, ela ser morta através do apedrejamento. E as pessoas estavam todas com a pedra na mão para atirarem na mulher adúltera. Então eles chegam até Jesus porque eles queriam saber o que Jesus ia dizer. Eles queriam que Jesus se contradissesse, fosse contra a lei. Então eles dizem: o que nós vamos fazer agora? E Jesus então muito calmamente diz: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Fazendo com que as pessoas naquele momento colocassem o dedo na consciência e observassem se elas também não tinham pecados. E as pessoas então foram pensando e foram jogando as pedras no chão e foram virando as costas e indo embora. Primeiro saíram os mais velhos, depois os mais novos. Ficou só a mulher adúltera e Jesus. E ela vai até Jesus e pergunta: e agora, Jesus, o que eu faço? E Jesus diz: vai e não peques mais. Então esse é o ensinamento que ele deixa para nós. Que nós também erramos, nós também cometemos faltas.
E cometemos faltas não porque queremos errar, não porque queremos sofrer. Cometemos falta por ignorância, porque não sabemos naquela ocasião fazer diferente. Cometemos as faltas porque acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo vai nos deixar felizes. Porque nós fomos criados para a felicidade. Então nós temos dentro de nós o íntimo de que queremos ser felizes. Nós estamos à procura dessa felicidade, dessa realização. E para conseguirmos isso, de forma ignorante, de forma equivocada, nós acreditamos muitas vezes que a felicidade está no poder. E para conseguirmos o poder, somos capazes de fazermos qualquer coisa. Outras vezes acreditamos que a felicidade está na nossa realização profissional, em sermos o melhor profissional daquela área. E para conseguirmos atingir este objetivo, vamos pisando em cima de todas as pessoas que estão no nosso caminho, acreditando que só dessa forma vamos encontrar a felicidade. E erramos. E prejudicamos outros. E magoamos os outros. Erramos também, por mais incrível que se pareça, quando muitas vezes dizemos que erramos por amor. Quantos casos a mídia nos coloca, ou até mesmo nós conhecemos, de pessoas que o seu companheiro não quis mais continuar o relacionamento e o outro diz, ou fica comigo ou não fica com ninguém. E algumas vezes ainda vai mais além, mata o companheiro e depois se suicida, porque diz, se não é para ficarmos juntos, não ficaremos com mais ninguém. E dizem que é por amor. E sabemos que o amor não é assim. O amor é libertador. O amor não escraviza ninguém. Então é uma paixão equivocada, uma emoção, uma relação equivocada na ignorância, na imaturidade espiritual ainda. Erramos muito durante as nossas caminhadas, porque a história da humanidade é uma história cheia de lutas sangrentas, pela posse de terras, pela posse de riquezas, enfim, há muitas coisas equivocadas na história da humanidade, e nós estávamos presentes nessa história. Porque sabemos que somos espíritos milenares. Não somos espíritos que estamos nessa primeira existência. Já passamos por muitas existências. Então temos uma história antiga do nosso passado. Até há pouco tempo tínhamos entre nós a escravidão. Onde éramos capazes de escravizar um irmão nosso. Só porque a cor da pele dele era diferente. E ali fazíamos coisas terríveis com aquelas criaturas. E nós estamos ainda resgatando estes nossos equívocos, estes nossos erros. E como podemos então apontar o erro para o outro, o dedo e dizer, você não merece perdão? Se nós merecemos o perdão, se nós temos o perdão de Deus, a reencarnação é a maior prova de perdão de Deus para conosco. Onde Ele sempre diz, vai e faz de novo aquilo que você não conseguiu fazer anteriormente. Então estamos o tempo inteiro sendo perdoados por Deus e queremos ser compreendidos também pelos outros. Então nós também temos que nos colocar no lugar do outro. E Jesus nos dizia isso de uma forma muito clara. Onde Ele dizia, não atire a pedra no telhado do vizinho, se o seu telhado é de vidro também. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Então Ele mostrando constantemente, se houver a necessidade, se alguém lhe prejudicou, se alguém lhe magoou, se alguém lhe cometeu uma falta que seja muito grave mesmo, consiga compreender que este irmão é um irmão equivocado, mas que no seu tempo, como nós, ele também vai compreender o seu erro e vai continuar a sua caminhada de evolução, a sua caminhada de desenvolvimento. Este é o primeiro ponto abordado por Jesus. O segundo ponto abordado por Jesus é quantas vezes perdoar. E aí esse episódio também é muito conhecido por nós, onde Pedro chega até Jesus, porque era da lei também, que deveríamos perdoar 7 vezes apenas. Depois, não deveriam mais perdoar. E Pedro então chega até Jesus e pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? E Jesus então lhe diz, não, você deve perdoar 70 vezes 7, que vai dar um número enorme. O que Jesus quis dizer com isso é que o perdão é ilimitado.
O perdão não deve seguir apenas uma linha de algumas vezes e pronto, não vou perdoar mais, mas sempre perdoar, sempre compreender que o irmão que errou é um irmão equivocado, um irmão enganado, um irmão que acredita que naquele momento ele está fazendo o melhor. Mas depois, mais tarde, quando ele tiver uma consciência mais aberta, ele vai compreender o seu erro e ele vai recomeçar a sua trajetória, reparando os seus enganos, reparando os seus erros, como nós estamos fazendo. Então o perdão não pode ser uma rua de mão única, em que só eu mereço receber o perdão e os outros não. Eu preciso receber e dar o perdão também. Este é o segundo ponto abordado por Jesus. Tem o terceiro ponto abordado por Jesus ainda. A quem perdoar? E aí é bem difícil, e aí é bem complicado. Porque aí Jesus, ele não limita o perdão em algumas pessoas só. Ele não nos diz assim, olha, vocês devem perdoar aqueles que vocês gostam. Os seus parentes, os seus amigos, os seus afins. Mas ele diz, o perdão deve ser para todos. E ainda ele diz mais, que é o que equivocadamente até hoje não conseguimos compreender, onde ele diz, amai os vossos inimigos. Vejam bem, amar aquele que nos prejudicou amargamente, que muitas vezes sabemos pela história da humanidade que destruímos famílias. E Jesus diz, amai este. Amai este porque mais uma vez é um irmão equivocado. Só que acreditamos que amar o inimigo é colocar o inimigo dentro do nosso lar. E aí não conseguimos fazer isso. E aí perguntamos, mas como que vamos colocar alguém no nosso lar? Alguém que nós não podemos confiar? Mas não era mais uma vez, não é essa a ideia de Jesus. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele nos propõe, não deseje o mal ao outro. Não deseje o mal. E é muito comum entre nós a gente dizer assim, ele me prejudicou, mas ele vai ver só, Deus é justiça, Deus vai fazer justiça. Nós estamos desejando o mal, não é necessário isso. Porque todos nós estamos sujeitos a uma lei maior, que é a lei de ação e reação. Então todos nós estamos de frente para esta lei. Se plantamos tomate, não vamos recolher, não vamos colher abacate. Vamos colher o tomate. Então a vida é assim. Você planta e recolhe. Não há necessidade de nós desejarmos que Deus esteja com os olhos bem abertos e que vá lá punir aquele pecador. Não precisa. Porque ao seu tempo, este nosso irmão também vai ter o seu momento de resgate. Vai ter o seu momento de reparação. Não precisamos que nós desejemos o mal a ele. Porque quando nós desejamos o mal ao outro, nós estamos também sujeitos à lei de ação e reação. E nos vem o retorno. Todas aquelas energias que nós transmitimos aos outros, há um retorno. São energias, elas vão e voltam. Se eu desejar o bem, quem vai retornar para mim? O bem. Se eu desejar o mal, o retorno também vai ser equivalente ao meu desejo. Então Jesus nos propõe, não deseje o mal aos outros. E nós, muito equivocadamente, fazemos, às vezes também, nos desculpamos dizendo, não quero nada de mal para ele, mas que ele não chegue perto de mim. Mais uma vez estamos errando. Porque o irmão precisa de acolhimento. E Jesus ainda nos propõe um pouquinho mais. Se conseguirmos ir adiante e se conseguirmos, além de não desejar o mal aos nossos inimigos, na oportunidade, faça o bem. Aí é o verdadeiro amor. Fazer o bem. Aquele que na nossa visão limitada não merece o bem. Mas precisamos alargar a nossa visão e compreender que todos nós precisamos do amor, da compreensão e do perdão. Conta uma história que certa vez um escravo, ele ficou muito... O seu patrão gostava muito dele, pelo seu comportamento, pela sua gratidão, pela forma como ele vivia na fazenda. E ele foi promovido a administrador da fazenda. E eles foram até o mercado de escravos para comprar alguns escravos para o trabalho.
A intenção era comprar 20 escravos e trazer, mas o seu patrão, o dono da fazenda, queria homens fortes, jovens, que trabalhassem bastante. Foram até o mercado. Ao chegarem no mercado, o administrador, ou escravo, chegou até lá e viu um escravo bem velho, um homem muito velho que estava à venda. E ele queria comprar aquele escravo. E o seu patrão disse, mas não posso. Não é aquilo que eu quero, eu preciso de um homem para trabalhar. E este aí não tem mais condições de trabalhar. Mas ele insistiu, até que o dono do mercado de escravos daquela região propôs, se vocês comprarem comigo os 20 escravos, eu dou este de brinde. E foi isso que foi feito. Levaram os 20 escravos que precisavam e mais aquele escravo velho junto com eles. Chegando à fazenda, o administrador cuidava muito daquele escravo velho. Levava para pegar sol, recolhia, o cuidava quando estava doente, dava-lhe a melhor alimentação, tinha todos os cuidados possíveis com aquela criatura. E chamou a atenção do dono por aquele comportamento dele. Então lhe pergunta, você conhece? Ele é seu pai? Ele disse não. É o seu irmão mais velho, então? Também não, disse o escravo administrador. Então é um parente seu? Não, também não é. Então o que ele é seu? Por que você o cuida com tanto carinho? Ele não é nem meu amigo, ele é o meu inimigo. Foi ele que me vendeu. E a partir do momento que ele me vendeu, eu virei escravo. Mas eu estou aqui com a oportunidade de exercitar o que Jesus nos ensinou. Amar os inimigos e fazer o bem, sempre que for possível. Então a vida vai nos colocando as oportunidades para fazermos o bem. Às vezes a oportunidade está dentro da nossa família. Aquele espírito difícil de convivência. Ali está o nosso desafio. Sabe-se lá o que não fizemos para aquele espírito em outrora? Sabe-se lá o que não o prejudicamos? E ele vem agora querer a reparação. E nós temos que fazer da melhor forma possível, seguindo os ensinamentos do Mestre. Pode estar este nosso inimigo no nosso ambiente de trabalho, aquele chefe que cutuca, que está sempre no nosso pé, que nos incomoda. Mas aí nós temos que, mais uma vez, exercitar a paciência, a tolerância, a resignação, a responsabilidade e fazer o melhor. Porque a vida, como esta história contada, ela vai nos apresentando as oportunidades de mostrar, de exercitar os ensinamentos do Mestre. Mas tem mais a quarta abordagem de Jesus, o quarto aspecto abordado por Jesus. Quando perdoar? E aí Jesus nos diz, perdoais enquanto estáis a caminho. O que ele quer dizer com isso, enquanto estáis a caminho? Aí ele sabia que os nossos grandes problemas são os nossos problemas com obsessão. E a obsessão se faz pela falta de perdão. Quando estáis a caminho, ele quer dizer, enquanto estamos encarnados. Porque quando estamos nós aqui todos no corpo de carne, nós estamos é mais fácil. Porque o nosso corpo nos limita. Estamos de igual para igual. Mas quando um desencarna, aí a coisa não fica na igualdade. Porque o espírito continua vivo, mas ele não tem mais o corpo físico que o limita. E o espírito que não perdoou, que está magoado, que tem dificuldade, que tem ressentimento, ele vai nos acompanhar querendo a reparação. E aí ele está livre. Ele vai nos acompanhar 24 horas por dia. Porque o corpo dele não está mais ali para dormir, para descansar. E ele vai conhecer exatamente os nossos pensamentos. Porque no nosso corpo físico, nós conseguimos às vezes camuflar um pouquinho. Nós conseguimos enganar. Dizemos uma coisa, sentimos outra. Mas o desencarnado não. Ele nos conhece pelo pensamento. Ele nos conhece exatamente como somos. Ele conhece os nossos pontos fracos. E ele vai agir exatamente nesse aspecto, no nosso ponto fraco. E aí nós não temos mais ainda estrutura suficiente para suportar. E é onde temos grandes dificuldades. Onde temos muitos problemas. Aonde muitas vezes adoecemos.
tanto do corpo quanto da alma. E tudo está lá na raiz, a falta de perdão. Então é pedir perdão. Se até agora não sabíamos o que fazer, não tínhamos essa consciência, não tínhamos esse entendimento, agora já temos. Que possamos então abrir os nossos sentimentos, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, o nosso espírito e dizer: me perdoe, meus amigos do passado, me perdoe pelas faltas ocorridas, me perdoe pela falta de maneira de conseguir as coisas, me perdoe por tantas vezes que lhe prejudiquei, me perdoe pelas ações equivocadas, pelas palavras que foram ditas no momento que não deveria ser dito, onde muitas vezes magoamos as pessoas e este ressentimento é levado por séculos e séculos. Que possamos nos perdoar e possamos, numa próxima oportunidade, reparar os nossos erros. Este é o papel de estarmos aqui. A reencarnação é esta oportunidade, é a oportunidade sempre de recomeçar, é sempre de refazer aquilo que não conseguíamos fazer, porque não sabíamos fazer diferente. Mas a cada dia, a cada momento, a cada passo, vamos tendo oportunidades e vamos sendo pessoas mais maduras, criaturas com mais experiência. E com mais experiência, acertamos mais e erramos menos. Então que possamos refletir sobre isso. E é muito importante também não esquecermos do auto-perdão, de nos perdoarmos pelas nossas faltas. Se Deus nos perdoa, se nos deu a oportunidade de aqui estarmos de novo reencarnando, e vamos ter outras oportunidades ainda, porque não devemos nós também nos perdoar? Precisamos compreender que se cometemos faltas, que sejam graves, muito graves sobre a nossa consciência agora, mas que possamos perceber: passou, agora é hora de fazer diferente. Não adianta ficar chorando, reclamando do seu erro do passado. É necessário andar, é necessário seguir em frente. E quando, lembre-se bem, quando estamos ligados ainda àquele ressentimento, estamos paralisados, estamos escravizados. Cometemos uma falta e essa falta nos dói a consciência, não faz mal, está no passado. Façamos diferente agora, reparemos o passado. Há muitas formas de reparar, há muitas formas de refazer o hoje, agora, ainda. Não precisamos deixar para o amanhã, não precisamos deixar para a próxima encarnação. Podemos fazer agora, já. É aquela história do leite, né? Agora, hoje em dia, a gente já não ferve mais leite. Mas eu ainda passei pela época que a gente fervia leite. E era muito chato. Tu ferve o leite, tu cuida, tu cuida, tu cuida, tu cuida. Virou as costas e ele sobe. Ele sobe, faz um lambuzo no fogão e a gente tem que limpar tudo aquele lambuzo. Perde leite, faz um lambuzo na leiteira, faz um lambuzo no fogão. É horrível. E não adianta ficar chorando. Tem que recolher aquele leite, limpar tudo aquilo ali e começar de novo. A próxima vez que ferver o leite, cuidado para não virar as costas. Porque se virar, vai ferver e vai virar de novo. Com a vida é assim. Errou, faz mal, caminhe em frente, vá, siga. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar se lastimando. Você errou porque achava que estava fazendo certo naquele momento, mas agora pode fazer diferente. E a vida da gente é assim. Nós temos que compreender que tudo aquilo que fizemos aos outros é refletido em nós. Conta também uma história que um menino chegou em casa muito chateado, porque ele havia se desentendido com um amigo. O amigo tinha discutido com ele, tinha humilhado ele estava muito chateado. E chegou para o pai furioso e disse que ele gostaria que aquele seu amigo se desse muito mal, porque ele estava muito chateado com ele. O pai então lhe disse assim: vou lhe propor uma brincadeira. Tinha umas roupas no varal e o pai foi lá e pegou um saco bem grande de carvão e disse: você vai pegar cada pedra de carvão aqui e vai atirar nessa camiseta. Era uma camiseta branca que estava no varal. Você vai tirar tudo na camiseta e vai pensar no seu amigo, nesse seu companheiro que você está chateado com ele. E vai atirando. No final, quando você terminar de jogar todos o carvão na camiseta, você torna a me procurar.
O pai ficou só olhando o filho. E ele atirou. Quando terminou todo o saco, todas as pedras de carvão, ele retornou ao pai, todo contente, e disse: veja só, acertei muitas pedras de carvão no meu amigo, que seria a camiseta. E o pai disse: muito bem, agora eu vou te mostrar como é que você está, venha comigo. E o pai levou ele até um espelho. E lá no espelho ele viu. Ele estava totalmente sujo de carvão. Todo sujo. A camiseta também estava um pouquinho, mas muito pouco. Ele estava muito mais. E o pai então lhe disse: é assim que acontece quando a gente guarda ressentimento, ódio e rancor dos outros. O outro recebe os nossos sentimentos, sim. Mas quem é o maior prejudicado somos nós. Quem fica mais manchado, mais sujo, somos nós. Então que possamos aprender com estas lições. Porque a vida nos dá todas as oportunidades. Mas nós precisamos aproveitar e fazer o melhor. Outro dia uma amiga me perguntava no grupo de estudos do qual fazíamos parte. Se Deus diz que, Jesus disse que nenhuma folha cai sem que Deus tenha conhecimento, por que estas coisas podem acontecer? É porque Deus nos dá o livre-arbítrio. A liberdade da decisão. Então nós temos o caminho da felicidade. Querendo ou não, nós vamos chegar ao final deste objetivo que é a felicidade. Mas nós escolhemos o caminho a traçar. Nós é que escolhemos. Se eu quero chegar até aquela porta, eu posso ir em linha reta. Mais fácil. Mas se eu quiser entre as cadeiras, entre as pessoas, eu vou passar bem mais trabalho. Então a nossa vida é assim. Nós temos um caminho. O nosso caminho é a evolução espiritual, a evolução intelectual. Mas nós é que decidimos se queremos chegar mais rápido lá ou se queremos demorar mais. A decisão é nossa. Então era essa a nossa conversa dessa tarde, a nossa mensagem. Agradecemos a atenção de todos e pedimos aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, nos ajudando, nos incentivando, que continue aqui, nos incentivando, nos ajudando, que nós também possamos fazer a nossa parte. Procurar sempre algo que possa nos refazer, que possa nos ajudar nessa nossa caminhada. Porque pensem bem, somos ainda crianças e crianças precisam de muita ajuda. Então que possamos sempre estar numa casa de oração, pedindo ajuda, pedindo força, pedindo coragem, pedindo sabedoria, pedindo entendimento para que possamos fazer o melhor nessa nossa caminhada da evolução. Muito obrigada pela atenção de todos e que Deus nos ajude sempre.